Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema Perante Jesus. Ela será ministrada pela nossa amiga e irmã em Cristo, Aparecida Camargo. Toda sua fala será pautada em cima dos ensinamentos do Cristo Jesus. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos amparar, nos impulsionar sempre à frente, avante, sempre com as melhores palavras e os melhores sentimentos. Gratidão ao mentor da nossa casa espírita, Caminho da Luz. Gratidão aos anjos guardiões que guarda aquele templo de oração com tanto amor, com tanto desvelo. E nessa noite de sábado tão especial, os nossos corações estão em festa, esperando as palavras de bênçãos que será falada pela nossa amiga e irmã em Cristo, Aparecida Camargo. Senhor Jesus, no momento da palestra, só o Espírito Santo de Deus possa nos fazer companhia. Porque nesse momento, nós estamos mais ligado a Ti, Jesus, ligado ao alto. Que o mentor espiritual da Aparecida Camargo possa intuí-la com as melhores palavras e os melhores sentimentos. A nossa sensação é só de agradecimento pela oportunidade dessa noite tão especial. Então, Jesus, eu te convido, fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Boa noite a todos. A Maria já fez uma prece inicial, mas eu gostaria de fazer também, né? E que possamos nós, com os pensamentos elevados, rogar a Deus, nosso Pai, as suas bênçãos, agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecer a Jesus, nosso mestre guia, pelos seus ensinamentos, agradecer aos benfeitores de luz desta casa abençoada, que não desistem de nós, nos amparando, nos intuindo ao caminho do bem. Que as bênçãos do Pai possam chegar a todos os lares, a todos os corações, com muita luz e muita paz. Como Maria disse também, o nosso tema de hoje é Perante Jesus. Encontramos este texto no livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. Iniciamos com a seguinte frase: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Paulo de Tarso, quando escreveu esta carta, ele estava na prisão, provavelmente em Roma. E essa epístola de Paulo faz parte do grupo das epístolas do cativeiro. Ela foi escrita aos Colossenses, numa época em que a comunidade trazia uma característica inquieta, relacionada à idolatria e aos maus costumes e incorrendo em graves erros. Estavam sendo influenciados por ensinamentos enganosos. Paulo fez um alerta quanto àqueles que ensinam que para tornar-se verdadeiramente espiritual é preciso submeter-se a rituais.
Paulo ensinou que a maturidade espiritual e o conhecimento divino não se manifestam por meio dessas coisas ou desses rituais, mas sim quando nos concentramos nas coisas que são de cima, lá do alto, e não nas coisas que são da terra, eliminando nossas iniquidades, mas permanecemos fundados e firmes no Evangelho de Jesus, confirmados na fé. E o significado fundados e firmes é permanecer inabalável na fé e nos ensinamentos de Jesus. Nesse capítulo que nos fala perante Jesus, nos faz refletir sobre a compreensão dos ensinamentos de Jesus entre nós, criaturas humanas, para podermos alcançar a preciosa amplitude. Nos faz pensar o que temos efetuado nos séculos, constituindo benefícios ou ofensas a nós mesmos. O que é estar perante Jesus? E no livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, nos ensina: no mundo espiritual existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, Jesus é o membro divino. Jesus não veio destruir a lei de Deus, Jesus veio cumpri-la, Jesus veio desenvolvê-la, Jesus veio dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Jesus veio combater o abuso das práticas exteriores e falsas interpretações. Jesus veio nos ensinar a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo ou como a nós mesmos. Jesus, com seus ensinamentos, tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem, disponibilizando para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. Jesus veio transmitir aos homens o pensamento de Deus. A vinda de Jesus mostra que a humanidade estava em condições de receber ensinamentos superiores. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Jesus nasceu no momento em que o mundo estava numa miscelância de ideias religiosas. O mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades. Jesus trouxe ao mundo os fundamentos eternos do verdadeiro amor e o Evangelho, que é o edifício da redenção das almas. A lição de Jesus não deve ser procurada apenas para qualquer exposição teórica, mas para o aperfeiçoamento de nós mesmos, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. E sendo assim, o verdadeiro homem de bem deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre, porque Jesus nos ensinou, com amor e humildade, o segredo da felicidade espiritual. É imprescindível que todos nós, aprendizes, edifiquemos no íntimo essas virtudes. Podemos destacar dois grandes momentos na vida do Mestre Jesus: o de Jesus como Mestre dos Mestres e o de Jesus como Médico das almas.
Como o mestre dos mestres, existem dois momentos: o ensino das parábolas e as ocasiões em que Jesus ensinou o homem a pensar. O ensinamento por parábolas, pequenas histórias, que serviam para tornar acessível ao povo os ensinamentos doutrinários e para facilitar a compreensão das coisas espirituais. As ocasiões em que Jesus ensinou o homem a pensar foram as vezes em que, ao ser perguntado sobre algum assunto, Jesus respondia sempre com outra pergunta. Ao ensinar o homem a pensar, Jesus lançou as bases para a fé raciocinada, que é valorizada pelo Espiritismo, ou seja, não acreditar apenas cegamente. A fé cega muitas vezes conduz ao fanatismo, baseada muitas vezes no erro. Somente a fé raciocinada, que se baseia na verdade, nada tem a temer do progresso. Como o Espiritismo diz, a fé raciocinada é a que pode enfrentar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Jesus é o médico das almas, porque ele disse: não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. E sabemos que todos nós somos doentes da alma, e também porque ainda somos espíritos imperfeitos em busca da nossa evolução moral e espiritual. Mas se tivermos fé, todos seremos curados por ele. E nesse sentido que Jesus se acerca, principalmente dos pobres e dos deserdados, pois são os mais necessitados de consolação, e não os orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nos diz: sedes perfeitos. Nos fala da parábola do semeador, onde exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizadas. Os ensinos do Evangelho nos diz quantas pessoas há com efeito, para as quais não passa ele de uma letra morta, e que, como a semente caída sob pedregulhos, nenhum fruto dará. Mas a semente que cai em boa terra se produz e dá bons frutos. Nos orienta ainda: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Faça o dever que lhe foi destinado e que escolheste. O dever é a obrigação moral de toda criatura, primeiro para consigo mesma e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida, é o dever moral, e sabemos que, como os imperfeitos, não é fácil de ser cumprido. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, que é o aguilhão da consciência, é o que adverte e sustenta. O dever fiel é o dever do coração, que eleva o homem. Como determiná-lo com exatidão? Nos dirige a observar onde ele começa e aonde ele termina. O dever começa para cada um de nós exatamente no ponto que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. Termina no limite onde não desejamos que façamos a nós o que os outros também não queiram que nós façamos. Deus, na sua infinita bondade, nos criou todos iguais. O dever é uma brandura da alma, é o mais belo laurel da razão. Cresce e irradia sob a mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade, e não podemos deixar de exercitar a nossa reforma íntima. Ela nos alerta que, sem o conhecimento de nós mesmos,
não há essa reforma que buscamos para que possamos evoluir. Podemos perguntar: quem somos nós então? Somos espíritos eternos, filhos de um mesmo Pai, luz da mesma luz, e sujeitos às mesmas leis, direitos e obrigações. Partimos do mesmo princípio, usando o dom do livre-arbítrio, nos definimos como individualidade, sendo um ser só, vida após vida, de reencarnação em reencarnação. Hoje somos o que fizemos ontem. Nós somos a nossa própria continuidade. Estamos destinados à felicidade e à perfeição, progressiva segundo o nosso desejo e esforço de conquistá-lo com a nossa vontade, em concordância com as leis de trabalho, amor e justiça. E o que viemos fazer aqui então como encarnados? Reconhecido como seres imperfeitos, endividados perante nós mesmos, perante nossas ações, nossos atos e pensamentos, buscando a cura, através da lei de causa e efeito, ação e reação. Qual que é a minha tarefa na vida então? Todos nós temos um projeto de vida física, consciente ou não. Reencarnamos na lei de causa e efeito, ter boa vontade, ser humilde de coração, buscar conhecimento através dos estudos edificantes, para que não sejamos enganados, buscar a verdade dos ensinamentos de Jesus, elevar os nossos pensamentos e sentimentos e elevar as ações no dia a dia com muito amor, com muita coragem, com muita dignidade e vontade. Recomeçar sempre quando houver necessidade. A necessidade da reforma íntima tem que ser diária, ter coragem de olhar para nós mesmos e avaliar se o que estou fazendo em minha vida está de acordo com os ensinamentos de Jesus. É uma busca intensa e cada progresso que fazemos é uma grande vitória alcançada. Dr. Bezerra de Menezes, nosso grande orientador de luz, também nos ensina com essa belíssima mensagem que nos foi enviada no ano de 1969, aproximadamente uns 53 anos. Ele nos fala da reconstrução. Unamos-nos todos na recuperação do tempo, perdido em reencarnações pretéritas, unificados por um ideal sublime no trabalho constante, de segundo a segundo, de minuto a minuto, de hora em hora, de dia em dia. Desenvolvemos a atividade de todas as nossas virtudes e, distanciando-nos nos escuros resvaladouros do tempo, o Cristo nos chama. E quando isso ocorre, despertamos para a edificação espiritual, como serviços por norma constante, de fé e caridade nas devoluções afetivas. Uma vez que compreendemos no Senhor Jesus, por fim, não apenas um amigo sublime, mas também o orientador seguro que corrige e educa a felicidade para o verdadeiro para o bem verdadeiro. Auxiliemos assim a propagação do verdadeiro cristianismo no orbe terrestre. Se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada no amanhã grandioso da Terra, em verdade, o campo do mundo é vasto. Os caminhos são vários, mas nós sabemos que o homem é, em essência, o legislador da própria existência, é o dispensador, assim mesmo, da paz e da
desesperação da alegria e da dor. Ajudar semelhante realização, entendendo-a aos círculos das nossas amizades, oferecendo o nosso concurso ativo na obra da regeneração dos espíritos, na época atormentada que atravessamos. É sagrada obrigação que nos reaproximará do Mestre Divino. O trabalho paciente e perseverante é necessário. O Espiritismo ao sol do Evangelho é consolação para todos. O estudo e a mediunidade nos serão um roteiro de paz e de luz. Quando a serviço da caridade lembramos, a nossa morada terrestre é lugar de trabalho, onde, encarnados, podemos e devemos perder um pouco da nossa ignorância original e elevar o nosso conhecimento, que a providência celeste nos fortaleça para prosseguirmos na tarefa abençoada de reconstrução. Sobre os alicerces do Cristo, nosso mestre e guia, dentro da qual cumpre-nos colaborar com o melhor de nossas forças. Bezerra de Menezes nos diz ainda que hoje os nossos corações transbordem de alegria de servir com Jesus. Nos diz: mesmo que nada tenhas de material para dar, oferece-vos vós mesmos, fraternalmente, e com amor podereis transmitir o que de graça recebestes do Mestre querido. Pois somente distribuindo o bem se poderá construir a verdadeira paz. E continuando, temos Joana de Ângeles, do livro Receitas de Paz, que nos acalenta com essa mensagem também, dizendo a todos nós: entrega-te a Deus, confia em Deus, dá-te a obra de Deus em todos os instantes da tua vida. Tormentas que desabam, empecilhos que surgem, situações que te complicam, confia a Deus. Confiando em Deus, dando-lhe a vida, Deus se manifestará através dos espíritos guardiões, infatigável que seguem contigo, fiadores prestimosos da tua reencarnação, que te não permitem carregar um fardo acima das tuas forças. Se caíres, levanta. Eles te esperam. Se recuaste, recomece o avanço. Eles te distendem o braço. Se o desânimo acelerou os teus sentimentos, abre-te a eles, e estímulos poderosos te movimentará os membros erguos, permitindo que prossiga na tua marcha luminosa. E se acaso um testemunho mais áspero se te apresenta desolador, lembre-te de Jesus, que no momento extremo da cruz a Deus entregou o Espírito, ensinando-te a confiar em Deus, a Deus doar a tua vida através dos teus irmãos de luz espiritual. Deus nunca desiste. Se ainda não havia percebido, observe o mundo ao seu redor. Se estás tristes, Deus lhe oferece o canto dos pássaros, antes mesmo de amanhecer. E se você se sente só no mundo, Deus lhe acena com inúmeras oportunidades de conhecer pessoas e fazer novas amizades. Se você não gosta de dias chuvosos, Deus enfeita as folhas com pequenas gotas brilhantes, como querendo te mostrar que a chuva tem seus encantos e beleza. Se você não gosta de dias quentes, Deus oferece o espetáculo dos insetos alados, em graciosa dança, a dizer a você que o verão tem a sua graça. Deus nunca desiste de te agradar. Se você ainda não percebe essa realidade, comece a olhar ao seu redor. Há muitos motivos para você, eu, todos nós
nós acreditar que Deus está sempre fazendo o máximo para você e para nós todos. Perceba o seu desempenho. Deus tem planos para você. Quando hoje partir, Deus lhe acenará com um novo e lindo dia. Te dará novas oportunidades para que você dê mais um passo na direção da felicidade efetiva. E se Deus não desiste de você, é porque Ele ama cada um de seus filhos. Observe os acenos divinos em cada convite da vida, para que você jamais deixe de caminhar com Ele na direção da luz. E para você que ainda não encontrou Deus, e onde está escrito as suas leis nessa sua existência, o Livro dos Espíritos, na questão 621, nos responde: Deus se encontra na consciência de cada um de nós. E o maior presente que Deus nos deu foi o nosso Mestre amado Jesus, nosso irmão querido. E assim, perante Jesus, vamos na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é a mais bela: Jesus. E Jesus é a plena certeza que temos de ser o nosso mais perfeito guia e modelo que Deus nos enviou. E entender Jesus como modelo é perceber em teus atos, em tuas atitudes, na maneira como procedeu a sua vida inteira. É uma referência atemporal a ser imitada. E entender Jesus como guia é o que aponta o caminho, o que conduz, o que aconselha. Jesus, nosso modelo e guia, sugere-nos que nos inspiremos em sua forma de amar, na maneira sublime com que amou a humanidade inteira. E encerrando os comentários de hoje, agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos em seu nome mais uma vez, pela oportunidade que Ele está nos dando neste momento de estarmos ouvindo os ensinamentos de Jesus, com saúde, com equilíbrio, com amor no coração, com coragem e vontade. E com os nossos pensamentos elevados, então, e com a certeza de que Jesus é o nosso maior guia e modelo, que Deus nos enviou, e que possamos estar a todos os momentos da nossa vida perante ao grande amor de Jesus por todos nós. Vamos pedir: Jesus, não nos retires dos ombros o fardo das responsabilidades, com o qual nos ensina a praticar entendimento e cooperação, mas auxilia-nos a transportá-lo sob os teus desígnios. Não nos desligue dos problemas com que nos impulsiona para o caminho da elevação das nossas próprias experiências. Contudo, dá-nos a tua bênção, a fim de que venhamos a resolvê-los com segurança. Jesus, dá-nos a cada dia o privilégio de servir. Infunde em nossas almas o poder da compreensão e da tolerância, do devotamento e da caridade, para que possamos estar contigo tanto quanto permanece conosco. Nos reeduque a cada dia com seus ensinamentos, pois sabemos que ninguém renasce no mundo físico para sofrer, senão reeducar-se, para recuperar-se dos delitos infelizes, para crescer na direção de Deus. Que as vibrações de luz e de paz possam alcançar a todos nós, unidos no amor de Jesus, unidos na mesma esperança, que dias melhores virão. Que todos os nossos irmãos de caminhada possam estar em sintonia com Deus, porque Deus, que é o nosso Pai,
E um pai nunca desampara um filho seu. E em sintonia com os ensinamentos de Jesus, que todos os corações estejam repletos de amor e de paz. E lembrar que essa casa, caminho de luz, sempre está e sempre estará com suas portas abertas para todos nós e de quem aqui quiser chegar. E que assim seja. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta al cuore, sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria, sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, suo sorriso dolce che ci fa cantare.